Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista focada em inovação e estou muito feliz em trazer para vocês o segundo episódio do Tuvis Podcast, um podcast que fala de tecnologia, inovação, empreendedorismo e muito mais. No episódio de hoje a gente vai falar de segurança patrimonial. Você se sente seguro na sua casa? Já se sentiu vulnerável ao entrar ou sair do portão? Teve medo, mesmo com tudo trancado, de alguém poder invadir a sua casa? Então, fica com a gente nesse papo de hoje, porque a gente vai falar de um conceito chamado segurança colaborativa. Você já ouviu falar? Bom, antes de eu apresentar o nosso convidado, eu queria convidar você a espalhar esse podcast para todo mundo, seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do Spotify e também do YouTube. E agora, a gente vai começar. Então, vamos lá. Para esse segundo episódio da nossa temporada, a gente escolheu um convidado especial, lógico, e que tem muitas coisas em comum com a Tuvis. Ele também nasceu em Israel, respira tecnologia e, além disso, tem um background gigante em inovação. Eu estou lendo aqui porque o currículo é grande, tá? Então, olha só. É palestrante, fonte de conteúdo no setor de segurança, onde atua por mais de 20 anos. Atualmente, ele ocupa a posição de CEO do Grupo Haganá, empresa com 12 mil colaboradores, uma das líderes no segmento de segurança patrimonial, e todo mundo conhece, porque todo mundo já viu um daqueles ombrelones na porta de algum prédio, com certeza. Quem mora em São Paulo, eu tenho certeza que sim, mas eles estão espalhados pelo Brasil e daqui a pouco ele vai contar para a gente todos os detalhes. Então, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Ren Gilad, CEO do Grupo Haganá. Seja bem-vindo, muito prazer. Muito obrigado, feliz por estar aqui e dividir aí todos esses assuntos que temos em comum com a Tuvis e com certeza nós também. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que a tecnologia entra nessa história de segurança, porque esse é um dos desafios do nosso dia a dia, com certeza, hoje, né? Mas antes de começar a entrevista contigo, eu queria convidar o meu co-host, o Rodrigo Lataro, VP de Marketing da Tuvis. Querido, obrigada por me ajudar aqui a conduzir esse papo. Imagina, gente, obrigado vocês, obrigado, Ren, por estar aqui. Está super, super feliz nesse nosso segundo episódio. Vamos falar bastante de tecnologia hoje. Eu vou deixar assim a abertura da casa contigo. A primeira pergunta é sua. Vamos lá, falando de curiosidade que você trouxe aqui. Você nasceu em Israel, nosso presidente nasceu em Israel. Como é que você vê essa cultura de Brasil e Israel aí no dia a dia, essa junção? Legal. Bom, eu nasci em Israel, eu vim com 12 anos de idade para cá. Eu tenho 44, então são mais de 30 anos de Brasil, então eu estou bem abrasileirado. Até gosto de... Aqui eu sou israelense, mas quando eu vou para Israel, eu adoro falar que sou brasileiro, porque eu vou te falar que lá eles adoram brasileiros. Mas eu vejo que eu tenho mesmo uma vantagem em relação a já estar abrasileirado, porque os israelenses que vêm aqui já numa idade mais avançada, eu diria assim, ou mais velhos, eles têm uma certa dificuldade com a nossa cultura, com a nossa cultura aqui. Então eu vejo que eu trago muita coisa da cultura de lá, óbvio, de uma certa maneira tropicalizada, né? Então eu saio com uma certa vantagem e eu fico sempre feliz ao ter novos amigos israelenses que são recém-chegados, a explicar um pouco, né? Calma, o israelense é muito prático, né? Uma característica do israelense. Aliás, quem nasce em Israel, ele é chamado de sabra, que é uma fruta do deserto. É uma fruta que é muito espinhosa por fora, mas é muito doce por dentro. Então, é assim o israelense. Ele pode parecer robusto, né? É prático, por um lado, mas o israelense é doce. Mas aqui, o brasileiro, né? A gente gosta já da doçura, acho que desde o começo. Então, a gente talvez já tenha que ir com essa fruta já pela metade, já para mostrar também o nosso lado doce. Então, essa já é um primeiro ponto aí da característica do israelense e também do brasileiro. Mas ambos são povos, são super bem receptivos, adoram receber, né? E também tem as suas diferenças entre si, né? O jogo de cintura do brasileiro, que tem que ter, senão a gente não se vira aqui no dia a dia. O inconformismo israelense, de não aceitar as coisas como elas são.
e que acho que fazem com que cada povo também tenha suas próprias características. Boa. Bom, o Rei já deu um spoilerzinho do papo que a gente vai ter daqui a pouco, que a Sabra, além da fruta, é também o nome da sua inteligência artificial, da inteligência artificial da Haganah. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, eu ainda queria falar um pouquinho mais de Israel, sobre essa questão do ecossistema de inovação deles. Vocês acabam fazendo alguma conexão com isso? Porque é a Startup Nation, afinal de contas. No Brasil, talvez a gente conheça mais esse ecossistema de Israel, assim como o Vale do Silício e até a China, do que o próprio ecossistema de inovação que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas existe essa conexão, aproveitando que você acaba sendo uma ponte? Existe, inclusive existe um braço do Ministério da Economia de Israel no Brasil. Inclusive já até tive a oportunidade de estar no escritório deles ontem ou na sexta-feira, esses últimos dias, onde eles têm realmente a missão de trazer, de encontrar empresas de Israel que tenham interesse de explorar o mercado brasileiro e a fazer essas pontes, seja por ter uma empresa que eu possa ter diretamente o interesse, ou como, por exemplo, eu já me coloquei à disposição, puxa, no mínimo eu posso fazer essa ponte, explicar um pouco para essa pessoa que quer vir para o Brasil, como funciona o Brasil e ajudar, né? Acho que sem ajuda fica muito difícil a gente avançar. E lá em Israel, como criança ainda, eu vivi muito essa questão de muito imigrante. Israel é um país que recebe imigrantes do mundo inteiro. É um país que sabe como receber imigrantes, inclusive como inserir eles no mercado de trabalho, em relação à língua. E para mim, como criança, até parecia que é super simples chegar num país estrangeiro. E por isso que quando eu recebi a notícia, né, que eu ia me mudar, para mim era uma grande aventura. Sim, e voltando para a sua pergunta de como Startup Nation, eu vejo que ter essa diversidade de pensamentos, de pessoas do mundo inteiro, realmente contribui para essa efervescência de ideias e dessa ideia de Startup Nation mesmo. E tem uma coisa que chama a atenção das pessoas que nascem em Israel, pelo menos assim, a gente que estuda e a Startup Nation, né, que a impressão que dá é que realmente todo mundo que nasce lá nasce para abrir uma startup, né, abrir uma empresa, nasce com esse espírito empreendedor. Acho que isso acontece, mas mais do que isso, o que chama a atenção é o senso de comunidade. E isso é muito importante para esse ambiente de startup, né? Então, isso eu queria que você comentasse. Isso é construído muito pela realidade de Israel. Lá o exército é obrigatório, por exemplo, tanto para homem como para mulher. Homens são 3 anos, mulheres são 2 anos. Então já é algo que, por natureza, une as pessoas. Também já mostra um pouco dessa ideia, dessa igualdade entre os sexos. Então, a primeira-ministra do mundo, mulher, foi uma israelense, por sinal, uma pessoa nascida na Ucrânia e que migrou para Israel e foi a primeira-ministra. E em Israel, talvez diferente do Brasil, já falando um pouco das crianças, enquanto uma criança no Brasil, você pergunta o que ela quer ser quando ela crescer, ela vai falar, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro. E uma criança, não que isso seja uma coisa feliz, mas é uma realidade. Quando você pergunta para uma criança israelense o que ele quer ser quando crescer, ele pode falar paraquedista, ou um atirador de elite, ou algo do tipo. Porque realmente tem esse senso de comunidade e um senso de você ajudar o seu país, porque é uma condição de existência. Então, eu diria até que o israelense ele não nasce querendo ser empreendedor, mas talvez ele nasce com o senso de comunidade e com querer ser livre. Entender que você fazer esse dever para o seu país vai te trazer a liberdade que você quer, e liberdade tem tudo a ver também com o empreendedorismo, pelo menos na teoria, né? A gente sabe que o empreendedor, no final das contas, ele tem um monte de patrão que são os clientes, né? Mas, querendo ou não, a gente sonha com isso, com essa liberdade que também tem a ver com o empreendedorismo. Vamos para a história da Haganah agora, especificamente? Conta como é que ela começou. Legal. Bom, Haganah significa defesa ou proteção em hebraico. Aliás, o nome do exército israelense em hebraico é Tzavá, que é exército. Haganah é defesa, Le Israel, para Israel, né? Exército de defesa de Israel. Então, daí o nome Haganah. O logo é uma estrela de Davi, mas nas cores da bandeira brasileira. E nasceu, né, basicamente com os 2 fundadores, que são
ex-serviço secreto de Israel, trabalhando pelo mundo, até chegar ao Brasil. E aqui começaram a fazer trabalho de consultoria, principalmente de segurança, até que chegou o momento, como bom consultor, que alguém quer... Bom, e agora, né? Quem vai botar em prática? Foi assim que a Gana nasceu, principalmente no setor residencial, que era um setor muito carente de empresas de segurança interessadas nesse assunto. Nasceu com mão de obra, pouco a pouco a Gana foi crescendo, se tornou líder nesse segmento, também foi para outros segmentos, condomínios corporativos, empresas, faculdades, empresas de tecnologia bastante forte, também com a expansão nacional. E a questão da tecnologia, que foi por um bom tempo, sempre estava lá, importante para a Gana, mas foi tomando realmente, eu diria que cada vez mais uma importância maior. E hoje é um dos motores aí de crescimento da empresa. A fundação foi em 1997, 25 anos esse ano. De lá para cá, o que aconteceu com a tecnologia foi muito impressionante, né? Tanto a democratização, o acesso, mesmo a popularização da tecnologia, por exemplo, de câmeras, que possivelmente fez toda a diferença para esse setor da segurança, né? Conta para mim, como é que a tecnologia transformou esse mercado para vocês? Primeiro, um ponto até curioso, né? Que a Gana inovou já em 97 com um sistema de rádio, com antenas, que era difícil, né? Não tinha celular direito, né? Imagina, em cada prédio, os funcionários, não tinha esse... Então, o rádio base, com antenas e etc. E tinha alguns clientes que queriam nos contratar, mas o rádio não pegava direito e a gente se recusava a assumir o trabalho porque você não tinha uma tecnologia de comunicação. Que incrível. Então, mesmo quando a gente volta lá 25 anos atrás, tinha essa questão. Eu acompanhei muito a questão de condomínios que tinha na proteção perimetral. Então, imagina condomínios com 6 quilômetros de muro, que ainda tinha guaritas ao longo do muro, né, para proteger. E hoje, lógico, sensores, câmeras, quem que vai precisar de um trabalho de pessoa onde tem uma eficiência muito baixa. As pessoas são insubstituíveis, né? E acho que em alguns ramos e algumas áreas que sempre vamos precisar de pessoas. Mas realmente onde o homem, o ser humano, não faz um trabalho tão eficiente e a gente poder trocar pela tecnologia, isso é muito bem-vindo, inclusive pela própria pessoa. Porque ninguém quer fazer um trabalho onde você se sente um inútil. Então, você está numa guarita, que você está à mercê, talvez até de dormir, né? Numa guarita que você não tem absolutamente nada para fazer, para ficar vigiando o muro, que, vamos falar a verdade, 99% das vezes não acontece nada. E quando acontece, vezes correndo risco, né? Correndo também. risco. Então, ninguém nem quer fazer. Então, substituir a tecnologia pouco a pouco nesse sentido é maravilhoso. Dentro da Gana, a gente sempre falou que a Gana era uma empresa de segurança que olhava a tecnologia e pouco a pouco ela foi se tornando mesmo uma empresa de tecnologia que olha para a segurança. Isso aconteceu de uma forma mais acelerada, eu diria que de 2010, 2012 para frente, inclusive com parceria de empresa de Israel, né, na área de reconhecimento facial para condomínios. A gente já trouxe essa novidade em 2012, mas a coisa ela toma uma velocidade, como acontece com a tecnologia, que, para dar um exemplo específico desse assunto, dá para entender. De 2012 a 2019, nós instalamos 20 contratos do reconhecimento facial. De 2019, 20 até agora, a gente tem mais de 200. Incrível. É uma velocidade que só a tecnologia é capaz de trazer. É, incrível. E quando a gente fala de tecnologia, óbvio, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui. A gente olha para o WhatsApp. Então, a gente teve essa transformação digital que aconteceu depois dessa pandemia, onde está todo mundo ali se comunicando no WhatsApp. Como é que hoje você enxerga essa transformação digital com o WhatsApp, com essa humanização dessa comunicação? Porque hoje é ali, eu quero comprar no WhatsApp, eu quero, de repente, conversar com a minha empresa de segurança no WhatsApp, eu quero fazer tudo no WhatsApp. Então, hoje a gente é o segundo maior país, né? Quando você vê de usuários no mundo de WhatsApp, hoje a gente está disparado ali como o segundo. Como é que você enxerga hoje a Gana dentro desse universo? Legal. Primeiro, eu fico feliz de falar desse assunto, porque é um dos nossos clientes, então já é super bacana de falar. Também é bacana de falar porque acho que eu vou poder ter pegar algumas dicas suas, com certeza, né? Sabe que a tecnologia, e o WhatsApp em específico, se a gente não souber usar ela bem, a gente também corre um sério risco. Então, hoje os clientes, imagina, ninguém mais quer... E-mail, a gente já tinha uma tolerância pequena, mas ainda tinha, né? Agora, o WhatsApp, imagina, se um cliente vai mandar um WhatsApp para você, se você não responder no minuto seguinte, é um problema. E aí, começa-se grupos de moradores, né? Aí tem uma reclamação, aí já manda para um dos gerentes operacionais. Passa um tempo, o gerente operacional tem lá 50 grupos, 50 condomínios, com cada um deles, com 30 pessoas passando uma reclamação, porque ele não gostou de algo. Então, é algo que, se você não souber usar bem e colocar ordem na casa, você corre o risco
de cair em descrédito também, né? Mas a gente vê a tecnologia, óbvio, com olhos espetaculares, você poder dar um atendimento totalmente diferente para o cliente. E o que eu vejo, o que aconteceu com a gente lançou a nossa inteligência artificial totalmente baseada no WhatsApp, foi um dos, eu diria, projetos totalmente inovador. E a dificuldade que a gente teve naquela oportunidade é quando você, querendo ou não, você coloca numa empresa terceira, né, parte do seu trabalho. A gente também tem visto isso acontecendo com o Meta, com a Apple nesse momento, né? O WhatsApp depende, no final das contas, das diretrizes da Apple. Então, não dá muito para fugir disso, mas com a gente isso aconteceu, já que a gente baseou um sistema completo de controle de acesso no WhatsApp. E quando eles mudaram a política lá de cobrança, principalmente, é algo que, para a gente, no nosso projeto, dificultou bastante. Mas eu vejo, é um caminho sem volta, óbvio, né? E quem souber aproveitar, acho que é aqui que está o ponto, quem souber aproveitar isso da forma correta, obviamente não é que ele sai na frente, ele está muito na frente. Você mencionou que a Aganá era uma empresa de segurança com um olhar para a tecnologia. E agora vocês realmente viraram uma empresa de tecnologia. E para isso, olhando para a segurança, claro, em primeiro lugar, provavelmente. Mas vocês têm, inclusive, a Aganá Tecnologia, né? Conta para a gente o que é isso. Legal. A gente tinha uma empresa que já olhava para o setor de alarmes, né, monitoramento de alarme, principalmente, câmeras, que chamava Aganá Eletrônica. E em 2017, a gente rebatizou ela de Aganá Tecnologia. Trouxemos um diretor de tecnologia específico para cuidar desse assunto. E porque nós entendemos que quando você vai falar na segurança de um prédio residencial ou comercial, por mais que eles, lógico, estão falando com a gente naquele momento, pensando na mão de obra, né, nas recepcionistas, no faxineiro, e também tem tecnologia para a área de limpeza, para o segurança. E a gente entendeu que, apesar que é possível se diferenciar também na mão de obra com treinamento, com recrutamento correto, tecnologia é maravilhosa, mas homens também são, pessoas também são. Mas a gente entendeu que talvez trazendo tecnologias diferentes na hora de mostrar isso para o cliente, e principalmente para essa era 4.0 que a gente está caminhando, entrando ou vivendo, onde a experiência do usuário é tão importante, você trazer uma tecnologia que vai ele fazer um cadastro simples dele, que antes tinha que fazer no salão de festas, tem 3 semanas para você descer e não fazia, agora ele faz da casa dele, do sofá, usando o celular dele. Isso é a experiência do cliente, vai trazer uma segurança melhor. Então a gente consegue fazer com a tecnologia e com as pessoas uma experiência que seja agradável. Por isso que o braço da Aganá, que é a Aganá Tecnologia, tem sido um foco muito grande para a gente. Nós vamos inaugurar no primeiro trimestre do ano que vem o Hub de Tecnologia Aganá, justamente para continuar trazendo inovações para o setor. E aí são inovações que vocês próprios desenvolvem e agora com esse hub vocês vão trazer startups para irem desenvolvendo, olhando para esse mercado de segurança, é isso? Hoje a gente já investe em algumas empresas que no final das contas têm a ver com o mercado de segurança e às vezes alguma coisa que é fora também, como, por exemplo, uma empresa que faz certificação da Lei Geral de Proteção de Dados, tem certificação de Espaço Livre da Violência contra a Mulher. Então, isso tudo conversa com a segurança. Não é só o ombrelone na porta, mas, né, a questão da violência contra a mulher, que hoje é uma obrigação do síndico de relatar. Então, como é que você faz isso e como você pode ajudar aos anseios de um síndico, por exemplo? Então, a gente buscou e investiu numa empresa desse setor. Nós temos desenvolvimento próprio. Nós fundamos uma startup que já recebeu um round de investimento. Então a gente está em todas, mas ao mesmo tempo com muito foco. Isso é engraçado, que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de pessoa humana e tecnologia aqui. E aí quando você fala de segurança, tem um negócio engraçado, porque se você deixa tudo na tecnologia, sem saber que tem alguém por trás daquilo, eu não sei também o quanto gera de segurança na pessoa. É verdade. Então, essa coisa de segurança / pessoas que você falou, não, eu ainda tenho meu time lá, eles são super importantes, acho que equilibra também um pouco. Não, e a integração, a gente vê isso na medicina, né? A integração entre a leitura de exames, de diagnóstico de exames pela inteligência artificial tem uma eficiência, do médico tem outra. Quando você junta as duas coisas, a eficiência é muito maior, né? O resultado é muito melhor. E eu acho que isso deve acontecer também em relação à confiança mesmo dos próprios clientes finais, né? Isso eu falo muitas vezes para um cliente. Imagina, eu posso entender tudo de segurança.
Mas aqui, imagina agora, se eu vou fazer a segurança do seu prédio, eu não conheço ninguém. Uhum. E agora, posso fazer, mas vai ser chato o negócio, vou parar todo mundo. Agora, então, a pessoa, ela tem que entender de segurança. Conhecer as pessoas, a gente pode deixar a cargo da tecnologia. E aí fica um casamento perfeito, né? Através da tecnologia, eu sei que ele é um morador, que ele é a mãe ou pai de um morador, que ele é um visitante, que ele é um prestador de serviço. E eu agora vou fazer o procedimento que deve ser feito. Que é ser simpático, é ser prestativo, é ser tudo, né? Fazer todo o resto também, que só a gente sabe fazer. E tem um ciclo, né? Porque todo mundo quer super tecnologia, aí a gente quer tudo automatizado, mas hoje a gente está no equilíbrio, né? A gente quer a tecnologia junto com a gente, mas a gente quer saber se tem um ser humaninho do outro lado zelando por aquilo. A gente quer a Sabra, o Sabra, né? Conta a gente da quer, Sabra, vamos lá, quer, que eu já dei... O que a gente quer da segurança? Que ela seja rígida em procedimentos, mas cordial e simpática. É o que eu falo para os nossos seguranças. Essa é a fruta, mas os nossos seguranças eles têm que agir assim. Na segurança eles têm que ser rígidos, mas têm que ser cordiais. Tem que fazer a segurança com um sorriso no rosto. Afinal de contas, o morador ele chega na casa dele, né? E 99,9% das pessoas que chegam no condomínio são os moradores, são os prestadores de serviço, né? Que devem também ser bem recebidos, ou os visitantes. Então, atender com a cordialidade é muito importante. Quem é a Sabra Inteligência Artificial da H9? Sabra, que é a nossa assistente virtual, ela originalmente foi criada para o WhatsApp, que era um número muito simpático que você, ao compartilhar, por exemplo, o contato, assim como a gente compartilha o contato com um amigo, ela automaticamente pegava aquele contato e mandava para o outro amigo: olá, o Renner está querendo te convidar para o prédio no dia 15. Você aceita o convite? Aí ele digitava lá, sim ou não? Sim. Posta uma foto? Aí ele postava uma foto. Aí eu recebia lá: olha, o seu amigo Ricardo postou a foto. Ele mesmo? Eu falava, sim, ele mesmo. Aí voltava para ele: você já foi autorizado, segue o QR Code para o dia 15 de dezembro. Aí no dia que ele chegava, ele apresentava o QR Code e o porteiro via lá, já recebia tudo prontinho. E não precisava de todo aquele cadastro, RG, CPF, data de nascimento, o nome do cachorro. Meu Deus! Porque a gente tem o melhor reconhecimento possível, uma foto dele que eu posso reconhecer. E se eu quiser colocar uma câmera que faça esse reconhecimento facial, eu poderia também, né? Então, é um sistema que, assim, ele já foi feito alguns anos atrás, bem no começo, assim, dessa ideia de chatbot, etc. E é justamente o que eu comentei sobre política de preço, de cobrança. Então, imagina agora, é possível, mas é outra ideia, né? Imagina que chegou agora um visitante que ele não foi avisado antes. Aí o porteiro vai lá e registra ele. Em vez de você receber uma ligação no interfone, ter que levantar da sua cama, você recebe um WhatsApp da Sabra. Olá, o Ricardo está aí embaixo. Posso liberar a entrada dele? Sim ou não? Sim. Aí o porteiro, a tela dele vira verde, pode liberar, e aí ele libera. Só que ao acionar esse mecanismo, isso custa 25 centavos de dólar. Né? E aí isso começou a dificultar, né? E com certeza algumas empresas conseguiram vencer isso também, né? Diferente, ou podem cobrar para fazer isso. Mas enfim, são as dificuldades que você tem que vencer, ser criativo, jeito brasileiro, e fazer isso de uma outra maneira. Né? E hoje a gente utiliza a Sabra ainda como um assistente dentro de aplicativo, para receber encomendas e avisar com QR Code para o morador vir retirar. A quantidade de encomendas que a gente recebe agora, né? Depois da pandemia, e isso eu ia dizer também, porque a segurança, no fim das contas, acompanha as transformações da sociedade, né? Então, os comportamentos, os nossos hábitos, vocês precisam estar atentos, e aí entra o treinamento com a mão de obra, né? Com as pessoas, mas a tecnologia também em conjunto, né? Ajudando a perceber essas mudanças, porque eu acho que a gente muda de hábito e a nossa casa é o primeiro lugar, né, onde a gente começa a fazer as coisas diferentes, né? Vocês precisam ir acompanhando mesmo essas transformações? Sem dúvida. E o cliente tem que entender. Para ele foi difícil, apesar que pessoalmente cada um sabe que ele começou a pedir, mas ele não consegue visualizar que a portaria virou uma central de correio. Não visualiza isso. Mas sou eu assim na minha casa, tá tudo resolvido, né? E eram aquelas caixinhas ainda pensando do tamanho de um envelope, né? De antigamente, de um boleto, do tamanho para receber um boleto. Agora recebe umas caixas enormes, né? Você olha no prédio, a galera sai com 30 caixas na mão, né? E tem fila às vezes, né? A galera se empolgou na compra online, no WhatsApp, e tudo mais. Isso mudou completamente no prédio. Você tirava uma carta, hoje você tira caixas. Não, e até o próprio papel
do porteiro, né? Ou da pessoa da segurança, ou a quantidade de realmente pessoas que o prédio recebe hoje, de entregadores, realmente deve ter transformado para vocês o modelo, talvez, de segurança. Eu não sei como é que funciona, se vocês ainda fazem, porque eu sei que vocês fazem uma visita antes no lugar para entender quais são as vulnerabilidades, para entender onde é que você vai colocar os sensores, toda a tecnologia de câmeras e tudo mais. Estou aqui falando a página 1, tá? Sim, claro. Me ajuda. Agora, tem toda essa questão de acesso mesmo, a quantidade de pessoas que visitam o prédio, como é que é isso? Hoje, nessa questão específica, a gente sabe dimensionar isso pelo número de apartamentos. Aham. E, grosso modo, é a mesma média que vai funcionar para o prédio daquela região, em quantidade do que vai acontecer. E é uma questão de adaptação. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, quando o turista brasileiro ele ia viajar para os Estados Unidos, ele já comprava 2 semanas antes as coisas, já mandava para o hotel e quando ele chegava, tá tudo guardadinho para mim. E eles tiveram que mudar isso lá nos hotéis americanos, porque o que acontecia? Ficava a central de depósito de gente que ainda nem estava hospedada, ia chegar. E eles começaram a cobrar por aquilo. E aqui, acredite ou não, também acontece. A pessoa pede e nem retira. Deixa lá, chegou aqui, demora 3, 4 dias. E mesmo quando retira, não tem nem quem levar na hora, né? Porque é tanta coisa, né? E começa a acumular. Então, isso, sem dúvida, que trouxe uma demanda maior também de serviços de pessoas, no final das contas. Total. Me conta uma coisa, você começou trabalhando nessa na Gana, aí depois você saiu, foi para mercado de criptomoedas, fez startups. Conta pra gente toda essa... E na hora que voltou com esse olhar de transformação digital. O que você propôs nesse seu retorno? E eu queria entender toda essa sua trajetória, como é que você mergulha na tecnologia e na inovação? Legal. Bom, eu sou engenheiro civil, para começar. Acho que por fato de talvez de ser estrangeiro e ter a dificuldade com a língua no começo, né, não falava nenhuma palavra em português, a matemática foi algo que me atraiu desde o começo. E acabei fazendo engenharia, onde eu descobri que eu não gostava da matéria, embora eu gostasse de matemática. Cheguei a construir 2 casas. Né, é mesmo? Sim, temos que fazer também um pouco. Depois trabalhei na American Express, onde foi efetivado na área de dimensionamento de call center, né, quantidade de atendentes por tal segundo, né, quantas chamadas tem que atender no determinado momento. Então, foi uma experiência muito, muito interessante. Depois comecei na Gana. A Gana é uma empresa familiar, o meu pai é um dos fundadores. A Gana foi fundada em 97, eu entrei em 99 já na companhia. E em alguma hora também senti essa necessidade, né, apesar do crescimento e da minha colaboração mesmo com esse crescimento, né? Eu ainda no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma tese ali sobre a junção ali de empresas de segurança com as empresas de construção, com as incorporadoras, porque é um assunto tão importante, era tudo entregue e precisava consertar tudo, né? Então foi um motor de crescimento interessante para a Gana, projetos de segurança que até hoje existem. E naquele momento eu saí, em 2014, comecei indo para uma área de venda de porta a porta. A gente chegou a recrutar um time aí de 4.000 revendedoras. É mesmo? E aí a gente tinha um business plan que ainda não tinha essa facilidade tanto de levantar recursos e tudo mais. E o recurso que a gente teria que levantar, acho que ele teria que ser 10 vezes maior daquilo que a gente efetivamente e era um a gente produto fez. de... Produto de saúde e beleza. É mesmo? É. Olha só, fora completamente. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, apesar de gostar de números. Então, ter um time ali, quase um exército, né? A gente fez um evento ali, a gente chamava de passei a caravana de Silvio Santos, todos os revendedores vindo, fazendo uma festa, o que eu acho uma loucura, e no bom sentido. E das pessoas que estava lá comigo nesse empreendimento, ele tinha um amigo que morava na Califórnia nesse momento, e através dele, né, ele falou, pô, vocês não sabem o que eu estou fazendo, isso em 2014, estou mexendo com um negócio chamado Bitcoin. E eu falei, você está louco, não quero nem saber. Mas eu gosto muito, apesar de gostar de números, não gostar de engenharia, mas eu gosto do assunto de economia e tudo mais. Eu gosto muito de estudar sobre vários assuntos, esse foi um deles, que me atraiu muito, e 6 meses depois, esse amigo continuou insistindo muito, né? Ele falou, pô, esse negócio é muito bom, não sei o que lá, já botei fogo na minha casa, vamos fazer um negócio profissional. Aí nós 3 começamos e montamos esse negócio, e que também teve recurso de investimento, foi feito fora do Brasil, e foi muito bacana, numa época muito legal. Acabei me tornando professor da GV para dar um curso lá de introdução ao blockchain e moedas digitais.
que é um assunto que eu curto até hoje, apesar de não estar mais dentro dele. E em 2017 a gente acabou saindo dessa operação, um momento que também o mercado era um pouco difícil. A gente teve uma possibilidade de sair, o que foi bacana. E nesse momento, também muito ligado já com todos esses assuntos de tecnologia, voltei, rebatizamos a Hagana Eletrônica de Hagana Tecnologia, trouxemos também esse diretor, e por esse motivo e por outros também. E a Hagana já tinha, como eu falei, principalmente desde 2010, 11, 12, já um olhar para a tecnologia, e aquilo se acelerou, como acontece mesmo nesse setor de tecnologia. A coisa acelera e quando pega entra, fogo. não tem muito o que fazer, né? Não tem passo para trás, né? Depois que você começa a olhar para a tecnologia e perceber os resultados, né, disso. É isso. Quer falar alguma coisa? Não? Sim. Porque eu queria falar da convergência tecnológica. E eu acho interessante essa sua imersão em outros lugares, porque, no fim das contas, tudo é inspiração, né? Porque você traz uma experiência num outro mercado, ainda de tecnologia, mas quando você volta para o mercado de segurança, tudo se relaciona, no fim das contas, né? Eu acho que essa é a beleza do empreendedorismo. Quando a gente está atento a comportamento, está atento às tecnologias em outro setor, né? Aqui em São Paulo a gente tem a possibilidade de olhar tantas verticais, tem hub de verticais específicas, né? Para cada coisa você encontra um hub, encontra gente muito especializada e tudo serve de inspiração para o seu negócio, independentemente do que ele é, né? Eu gosto muito de misturar os assuntos. Então, eu gosto muito de explicar potencialmente conceitos de segurança usando o Bitcoin. Não, e isso é muito interessante, porque o Bitcoin é exatamente todo o desafio é de você garantir segurança para aquele investimento, né? E era curioso que naquela época falava muito, mas que absurdo, se alguém te roubar, não vai ter ninguém para te ressarcir. Falei, bom, mas se você andar na rua com uma maleta com 10 mil reais, quem que vai te ressarcir? Deveria, né? Se eu ando na rua com meu iPhone e eu sou assaltado, né? Aliás, a epidemia, quem que vai me ressarcir? Ninguém. Então, aí teve essa questão da própria custódia, ou deixar num terceiro, e por que a segurança, inclusive física, pode ser muito importante também para esse assunto. Então, um dos motivos que também me levaram a me apaixonar por esse negócio é que ele tem a ver com o mercado de segurança. Total. E eu dei uma palestra de segurança que falava um pouco de conceitos de centralização e descentralização, usando todos esses conceitos, seja de Bitcoin ou outros conceitos também. E fazer parcerias com empresas que, para mim, é óbvio que tem a ver, né? Mas muitas vezes alguém ouve, mas por que vocês fizeram parceria com essa empresa? O que isso tem a ver com segurança, né? Então, no último domingo, a gente anunciou, por exemplo, uma parceria estratégica com o Sem Parar, para falar de controle de acesso. Então, tem tudo a ver, porque, primeiro, que o Sem Parar tem uma empresa super conhecida, tem um market share muito grande de carros que estão dentro de condomínios. E se eu puder usar esses tags e o Sem Parar colocar naqueles que não tem, no restante dos carros, os tags também, a gente poder utilizar isso de uma forma boa para a segurança, isso não barateia os custos, melhora a experiência do usuário e ainda melhora a segurança, é o nosso mundo ideal. Então, foi uma parceria que a gente viu com bom sentido. Mas aí explica melhor para eu entender como é que... Por exemplo, eu tenho a tag do Sem Parar no meu carro. Ok. E aí? Isso vai fazer que diferença? Que mudança na minha entrada no prédio? Bom, depende muito como funciona hoje a sua entrada do prédio. Então, se hoje ela funciona com controle remoto, a gente pode abolir simplesmente esse controle remoto. Okay. Se a gente quer sofisticar um pouco, a gente pode que o Sem Parar já dê um primeiro alerta para a segurança e depois de uma verificação, a segurança faça a liberação. Mas ainda assim, já é uma primeira camada, já é um primeiro alerta. Se a gente quiser sofisticar ainda mais, a gente pode atrelar o seu Sem Parar com o seu sistema de cadastro de foto que outro dia você fez lá da sua casa. Então, chegou seu carro Sem Parar e vai aparecer a foto daquele condutor. E eu sou segurança, eu entendo tudo de segurança, mas eu não conheço nada de pessoas. E eu posso ver e comparar. E se não é você, até porque você pode ter vindo emprestado o seu carro para alguém, cabe a mim agora não deixar entrar, até porque não é o carro que nos interessa, e sim quem está dentro dele. Exatamente, porque se rouba o meu carro e quer entrar no meu condomínio, quer dizer, então são várias camadas e talvez seja esse o segredo da segurança, né? Porque não adianta dar uma solução, né? Porque sempre são camadas mesmo para você conseguir realizar o resultado 100%, né? Talvez, não sei se chegamos a tudo isso. Na segurança, se a gente não tem um backup,
Para tudo, né? A gente está com problema. Né? Vide a senha. Se não tem o backup das senhas, um dia você vai se dar mal. Para tudo nessa vida. E aí, você falou de conceito. Desculpa, Imagina, Rodrigo. imagina. Eu só queria ir para conceito da segurança colaborativa que a gente falou no começo. Você quer falar alguma outra coisa, Rodrigo? Não, eu queria, porque tem um ponto de segurança, porque acho que o REN até agora trouxe, né? 3 parcerias aí. Você falou de biometria facial. A gente sabe que isso está acontecendo e não só, obviamente, né, em prédios e tudo mais, mas às vezes você quer entrar em qualquer lugar com sua biometria facial. A gente falou de WhatsApp, agora a gente fala de sem parar. Eu acho que só depois eu queria saber qual que é esse rumo aí, né? Para onde a gente está indo, né, nessa segurança? Porque dá-lhe empresa parceira e tem muita tecnologia, e segurança é a palavra da vez, né? Com toda essa tecnologia, humanização, por trás eu quero fazer tudo isso de forma extremamente segura. Eu achei tão boa a sua pergunta que eu acho que eu vou deixar para o encerramento, Boa. porque é tendência de futuro e eu acho que isso é muito legal da gente deixar para as pessoas refletirem no final. Boa. Vamos falar do conceito de segurança colaborativa? O que é isso? É essa questão de todo mundo agora ter um celular e todo mundo ser potencialmente um vigia do vizinho, é isso? Não? Olha, hoje, se a gente for analisar, para dar esse exemplo específico, cada prédio tem a sua própria segurança. Cada prédio tem suas câmeras, mas é cada um por si. Então, o conceito da segurança colaborativa é, poxa, se eu já tenho um sistema, como é que eu faço para ajudar o entorno? Então, uma coisa a gente vê, como a gente está cansado de ver no WhatsApp, por exemplo, vídeos de amigos que mandam um problema que aconteceu. Aquilo tem o seu valor, que é principalmente a gente olhar e talvez tomar cuidado, mas os bandidos, em bom português, não estão nem aí com aquilo, porque a polícia não pega os vídeos que estão no WhatsApp e vai fazer uma pesquisa. E apesar de serem vídeos que a gente recebe, eu chamo de foto. Porque a gente vê lá uma câmera estática, alguém passando lá com o celular, alguém passa de bicicleta, pega e vai embora. Mas de onde ele veio? O que ele fez a gente até viu. E para onde ele vai? E se a gente puder usar, mas peraí, ele veio, o prédio do lado também tem câmeras. E o prédio próximo também tem câmeras. E o outro também tem câmeras. E o outro também tem câmeras. Só que cada um tem um sistema diferente, né? Um é bem mantido, outro não é bem mantido, outro grava, outro não grava. Então a gente fez um sistema que seria uma rede. E aí, de novo, falando do WhatsApp. O WhatsApp é maravilhoso, por quê? Porque tá todos os nossos amigos nele. Se só eu estou, vou falar com quem? Mas se todos os meus amigos estão nele, ele é maravilhoso. E as câmeras do prédio, para dentro do prédio, elas são ótimas. Mas para fora do prédio, se eu estou sozinho, não valem nada. Mas se eu estou com todos os meus amigos, todos os meus vizinhos, toda a minha comunidade numa rede, aí sim a gente ganha uma força gigantesca e é nesse sentido que a gente está indo. E cada vez mais a gente está indo para uma automatização dentro do possível, que em algum momento vai chegar alguém que não pode ser um qualquer um. Tem que ser uma pessoa treinada, testada, né, verificada. Mas é claro, o que a gente pode tirar do ser humano para ele não falhar, onde ele é falho, devemos fazer. E onde o ser humano é bom e não faltam coisas que ele é bom, nós temos que tirar o melhor dele. E aí o que você está descrevendo me parece quase uma cidade inteligente, né? Quando você realmente consegue conectar os sistemas, então, dos prédios, a gente poderia chamar da cidade inteligência HNA, porque vocês têm prédios, tem o sistema de segurança de prédios espalhados pela cidade, e eles conversando, sabendo conversar, realmente eles dão uma visão muito maior, né? Eles dão o plano aberto, né, da cidade. Não... Eu vou dar 2 exemplos muito interessantes. Um prédio que foi invadido por e as câmeras do prédio mostraram o quê? Uma mulher que chegou no prédio, o porteiro abriu, não deveria, mas abriu, chegou, subiu no elevador, desceu e era uma pessoa só. O morador viu o nosso sistema fora do prédio e aí ele nos acionou. E aí a gente viu que a 500 metros de lá, essa pessoa ela não estava sozinha. Ela estava com uma outra pessoa, caminhando, andando junto, e em algum momento elas se separam. E aí sim essa pessoa chega sozinha. E quem é essa pessoa? É alguém que é conhecida dentro do prédio. O outro caso, nos Jardins, uma pessoa assaltou um Rolex e aquelas câmeras daquele estabelecimento não pegaram ele. E só nessa rua nós temos 8 torres com o nosso sistema. Um deles pegou ele de costas, a 200 metros pegou ele de frente. E ao compartilhar com a polícia, porque é um trabalho que a polícia deve ser feito, mas um ponto interessante é que a polícia quer fazer o seu trabalho, falta ferramentas. Dando ferramentas, eles fazem um trabalho muito bem feito. E menos de 15 minutos depois, pegaram a pessoa, Rolex recuperado.
e todos felizes. E isso que eu ia te perguntar, essa integração público-privada, existe isso no horizonte? Porque isso é muito importante, realmente é segurança pública, né? Quando a gente sai do prédio, claro que é uma segurança patrimonial, quando a gente está falando do condomínio, mas a gente está indo além disso, né? Ela acontece de uma forma muito forte, mas não por uma capacidade especial, mas porque hoje, por exemplo, a gente de uma forma proativa consegue levar para a polícia, olha só, aconteceu essa ocorrência, a gente tem ela documentada, não a foto, a gente tem o vídeo, a gente consegue ver o planejamento, então a gente consegue levar a inteligência, então isso é super bem recebido. Quando um morador, por exemplo, uma pessoa física que está na rua, acontece algo com ele, muitas vezes ele não quer, tem medo, não sabe como fazer, então a gente tem essa facilidade institucional de saber o caminho, e a polícia receber muito bem essa colaboração. E dessa forma também potencializar e levar o trabalho investigativo e de reação também a um outro patamar. Também vai, com justiça, também vai ser muito reconhecida. Vamos para a pergunta sobre tendências, sobre futuro. A gente já falou de cidade inteligente. Eu não sei se isso já indicou o nosso caminho, né? Falou de cidade inteligente, mais um parceiro, que é o vizinho. Exato. É o mais olheiro possível ali pra gente, né? O cara que tá de olho sempre ali. Ó. Com o celular na mão, então. Melhor, rapaz. WhatsAppzinho, celular ali, ó. Consegue ajudar. Mas vamos lá, vamos pra pergunta. Então conta pra gente, para onde você acha que está caminhando nesse sentido aí da tecnologia? O que mais a gente pode imaginar quando você coloca seus laboratórios de tecnologia aí para pensar no futuro? Bom, quando a gente fala desse sistema em específico da cidade inteligente, tem um ponto que é o futuro que vale falar, que é a integração com drones. Então, lógico, aqui o futuro não é só de tecnologia, ele também é regulatório, mas nada impede que alguém identificou alguma coisa e um drone que está naquela área automaticamente vá até lá para prestar um apoio. A gente já viu nos filmes, todo mundo já viu o desfibrilador, mas inclusive naquele momento será assumido por uma pessoa e seguir alguém, de novo, com contato com a polícia, porque o trabalho de repressão é da polícia. Mas esse trabalho de drone é super interessante. Já acontece, por exemplo, em condomínios e loteamentos horizontais, onde o trabalho de monitoramento do perímetro é feito em conjunto com o drone. Então, se o sensor detecta alguma coisa, é muito mais rápido um drone levantar o voo e vai até lá do que uma viatura sair. Então, temos uma empresa parceira nossa, chama Aeroscam, uma empresa super bacana. Eles, inclusive, têm um drone que sobrevoa 24 horas. Ele fica carregado ali 24 horas e, no momento certo, ele desconecta do cabo e vai agir. Então, mesmo? Essas parcerias para a gente são super, super interessantes. Quando a gente fala no dia a dia, nos nossos condomínios e etc., vai depender muito do perfil do condomínio. Tem condomínio que sim, vai conseguir automatizar de A a Z e com segurança, mas depende muito do perfil. Se não recebe tantas encomendas, é uma questão. Quantos moradores, qual a frequência que eles entram e saem, com o 5G, isso vai também potencializar para um outro nível. Portaria remota, ela já existe há alguns anos, mas era um monte de coisas penduradas. E isso já é diferente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que no próximo 1, 2, 3 anos vai mudar totalmente. Então, em alguns casos vamos ter a automatização completa, em outros casos nós vamos ter uma automatização parcial, e esse assunto ele já me incomodou muito. Um dia eu saí para jantar com o vice-presidente de segurança da Oracle, que é uma empresa que a gente presta serviço há 20 anos. E eu falei com ele sobre essa questão, isso foi antes da pandemia, 2019, 2018. E aí ele falou, Ren, você concorda comigo que os Estados Unidos está um pouco à frente do Brasil em relação à tecnologia? E mesmo assim, né, as maiores empresas de segurança são americanas. E eu te garanto que a gente gosta de pessoas e vai trabalhar com pessoas e vai continuar assim. Então, e a gente percebe isso. O que a gente sabe para a sobrevivência da Hana é que, sim, se num prédio tem 10 recepcionistas, vai ter 5. Se tem 5, vai ter 3. Né? Potencialmente não terá nenhuma, mas esse serviço que saiu da recepção, ele vai para algum outro lugar. Né? Então, se for a Hana que vai apresentar essa inovação e até essa redução no local, nós vamos ganhar esse contrato e vamos colocar as pessoas em outro local. Então, nós não temos que ter medo da tecnologia, nossos colaboradores também não têm que ter, ao contrário, temos que abraçar isso e esse mindset, que é uma das minhas missões de levar para a diretoria da Hana, para a gerência e para toda a equipe operacional. Patrícia, você viu o que ele está prometendo, né?
além do guarda-sol agora de frente do condomínio, vamos ter o dronezinho do lado. Gente do céu! E é tão interessante que a gente se acostuma rápido com essas mudanças, né? Porque até outro dia não tinha no meu condomínio reconhecimento facial. A gente entrava... Bom, primeiro entrava anunciando, né? O porteiro, que eu acho incrível a memória deles, que é maravilhosa. Chamam pelo nome milhares de moradores. Mas aí depois começou com a digital. A minha digital é péssima, então eu demorava um tempão para entrar, é horrível. Aí, agora é o reconhecimento facial e é muito rápido como abre a cancela, não chega a um segundo, sei lá. Você chega, olha, é muito rápido. E a gente, no começo, nas primeiras vezes, você fala, uau, agora é muito rápido. Agora você fala, não, normal. Agora você quer mais rápido. Agora, daqui a pouco, é o drone que você fala, normal. Né? Um drone voando. Então, é muito interessante isso. Sim, sabe que eu vi hoje isso de um dos membros do conselho da HNA. A gente almoçou junto e aí a gente fez o pedido. Ele falou, olha, esse não é o garçom de antigamente. O garçom de antigamente tinha 10 pessoas, cada um falava sobre bebida, cada um falava sobre comida. Não, mas não é possível que você saiba e o cara sabia de tudo. Ainda é o seu porteiro. Mas a gente não pode contar com isso. A gente tem que aplicar a tecnologia onde deve ser aplicada. Para dar para a pessoa a tranquilidade. Eu acho que a gente tem uma outra questão que é a de upskilling, né, mesmo, dessa mão de obra que realmente eu acho que o homem não tem que fazer o que a máquina faz, isso se limitar a isso, muito pelo contrário, fazer o que é próprio dele, né? E aí, mas para ele ter espaço e poder contribuir com o que só a gente sabe fazer, ele também precisa ser treinado. E esse é o desafio, né? Eu acho que é bem interessante. O treinamento e ponto importante na segurança, que chama-se testar. A gente tem um departamento dentro da HNA que chama testes operacionais, que são simulações de invasão na mesma forma que o bandido faz. Então é melhor mandar uma mulher falsamente grávida pedindo, por favor, abre aqui, preciso de uma água. Né? Mandar um entregador de uma entregadora ou de uma operadora de celular falando que vai fazer um serviço, tudo para testar e deixar também as pessoas em alerta, porque é um fato que as pessoas tendem a se acomodar, as pessoas tendem a relaxar, tendem a achar, não, aqui nunca acontece nada. E aí é a nossa missão, né? É a nossa missão fazer ao máximo para que isso não aconteça. E o que a gente vê no noticiário de criatividade em golpes, a gente fala, cara, não é possível. Eu não sei se é assim no mundo inteiro, mas o brasileiro, meu Deus do céu. Criativo, né? É criativo, né? Gente, assim como tem os memes, tem os golpes, um é o próprio WhatsApp, e aí também tem essa questão da gente saber usar a tecnologia, mantendo essa confiança, por exemplo, o WhatsApp, que em alguns momentos é usado exatamente para o golpe, né? Então, como é que você faz com que ele seja o seu aliado e que o seu cliente entenda que aquilo ali é realmente para a segurança dele, né? Enfim, o WhatsApp é tão instantâneo. Não sei se eu me expliquei. Não, perfeito. O WhatsApp é tão instantâneo, tão maravilhoso, que a gente só cai nesses golpes porque a gente esquece de fazer uma coisa, que é pensar. Então a gente recebe aquilo, a gente já quer agir. Então, eu ganhei um prêmio de R$5, de R$500. Vamos embora, vou abraçar. E uma coisa que eu tenho 3 filhos. A minha mais velha tem 11, eu tenho 2 meninos de 8. E qualquer erro que eles fazem, que não é tão incomum assim, mas eu sempre falo para ele, sempre para, respira, usa a cabeça, pensa. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse mundo tão maluco, etc. A gente tem que sair um pouco, zoom out. Né? É verdade. Respirar. É aquela frase, quando esmola demais, o santo desconfia. Isso para tudo. Se no Tinder você foi chavecado, para os homens isso vale muito. Chavecado para uma menina tão bonita assim, respira, pensa. Né? E tem acontecido golpes frequentes de sequestro em relação a isso, por exemplo. Né? Lógico, 99% do que acontece no aplicativo é maravilhoso, mas a gente também tem que tomar cuidado para dar esse exemplo do que fazer com essa coisa que é tão maravilhosa, mas a gente esquece do primordial, que é parar e pensar. E colocar o humano aí de novo, né? Porque a gente volta naquele assunto. É legal você ter no WhatsApp, chatbots, mas é interessante você ter o humano para justamente ter esse momento de parar, entender quem está te escrevendo, ver se de verdade é alguém da sua família, alguém de urgência. E aí você cria esse volume de mensagens aí de mercado que abre espaço para outras empresas como a nossa, de você administrar ali esse tanto de mensagem dentro do WhatsApp, entender quando foi registrado essas conversas, também faz parte da segurança. É um ecossistema ali. A inteligência artificial deveria dar um alerta.
esse aqui, olha, desconfio que é para você. Olha, não tá pode tão ser fácil. um novo produto. Aí, ó, É um novo produto. Aí, assim, olha, pô, mas classificar pela beleza da pessoa que pode ser o golpe não é justo. Tá procurando mais um parceiro? Sempre. Mas me conta uma coisa, você aí mencionou esse golpe do Tinder, por exemplo, já falou da febre, da pandemia do roubo de celular. O que não sei se você tem por geografia, mas o que é o que mais preocupa, o maior desafio hoje que realmente em termos de golpe tem acontecido, em termos de insegurança? Em termos de golpe, a gente ainda tem os falsos sequestros, que é por telefone, não só sequestro, mas também pedido de me ajuda, isso, aquilo, que, de novo, isso sempre chega na emoção, tirando o foco da razão. Total. Então, pai me ajuda, mãe me ajuda, é o quê? É o coração. Não, meu pai já quase caiu umas 3 vezes. Impressionante, assim. Ele fica... perde algum tempo de vida ali, de nervoso. Mas seja alguém que você já sabe que é falso, que já está manjado algumas coisas. Você já sabe que mas você fica tenso. Mas dá aquela palpitação, assim. Porque é um bandido do outro lado, né? Você sabe disso. Pois te pega desprevenido, é muito triste isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o meu maior desafio ele é voltado para as pessoas. É entender e trazer para os nossos clientes, que apesar que a gente coloca tecnologia, etc. e tal, temos que valorizar muito as pessoas. Isso é muito bacana de trabalhar com essas empresas de tecnologia que a gente trabalha, como as que eu já citei, que as startups, é curioso isso, né? Quem mais consegue valorizar os funcionários hoje são as startups. Não é curioso isso, né? Então, onde que tem esse ambiente de trabalho lúdico, super legal, férias, melhor plano de saúde do mundo, não sei o que lá, são as startups. Né? Como isso? Justo as empresas que estão tecnologia, etc. Então, são as que mais valorizam as pessoas. Talvez não seja uma coincidência. Então, para mim, o meu maior desafio é convencer os clientes. Poxa, a gente precisa dar um diferencial para esse colaborador, comemorar também o aniversário dele, levar ele para almoçar. Muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas tendem a falar, mas isso é com você, isso é problema seu, esquecendo que a gente está juntos nessa, né? Diferente que essas empresas de tecnologia que eu estou falando e que, né, dão um maior apoio e a gente vê a diferença nos resultados. Gente, para a gente terminar. Eu ainda não sei como é que a gente está de tempo. O papo passou, eu nem sei quanto tempo, mas então, olha, vamos encerrando. Tem mais algum comentário, não, pergunta? Queria falar mais Eu só estou impressionado, assim, porque eu comecei, acho que esse podcast olhando para a Haganá como uma empresa de segurança e eu estou saindo aqui como quase um parceiro de tecnologia. E é legal você ouvir isso, né? Que a gente não parou no guarda-sol. Totalmente. Eu fiz a brincadeira do drone, mas é de verdade você saber que você tem uma empresa por trás quase 100% olhando para a tecnologia, olhando para o futuro, não só a segurança em si, mas como a segurança inserida nessa transformação digital gigantesca que está acontecendo, né? E isso pode dar, assim, com perdão do trocadilho, mais segurança aos clientes de imaginar que a empresa está olhando para o que tem na ponta, né? Para as tendências, para o futuro, para as tecnologias de ponta. Perfeito. Porque eu acho que toda empresa hoje deveria ter esse olhar para a inovação, para a tecnologia, para poder acompanhar as transformações da sociedade, né? Sim, quando você trata com inovação, que é o que a gente está fazendo, talvez dentro de nós a gente já tenha esse conceito que eu vou falar, mas que eu ouvi ele hoje também, desse mesmo conselheiro, e como é bom ter conselheiros, né? Da Haganá, onde ele falou, sabe qual é vocês, né, quem está à frente da empresa? A gente é uma empresa de segurança. O 007, ele falou, tem licença para matar. Vocês têm licença para errar. Então, olha, só quem não trabalha é que não erra. Então, acho que é isso que está também fazendo a Haganá inovar, porque já errei um monte de vezes. E tudo bem, a gente lança um projeto, nem todos dão certo, mas vamos embora, vamos para o próximo, né? Minimizar os erros, obviamente, e tudo numa balança. Lógico, se a sua balança está mais negativa, é um problema. Uhum. Mas a nossa balança, não só a minha, mas de todos que estão lá, com certeza ela é muito mais propositiva e podemos continuar errado, desde que a gente acerte mais também. Ren Gilad, muito obrigada aí pelo papo e pela aula aqui de segurança e de pensamento mesmo propositivo, pensamento inovador, de transformações numa empresa de tantos anos, que se já é um grande desafio
provavelmente em Israel, no Brasil, então nem se fala, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, Imagina, por me gente. acompanhar aqui nesse papo também. Muito gostoso. E a você, eu agradeço também por nos acompanhar e peço que você espalhe esse bate-papo por aí. Não esqueça de deixar o seu comentário, de curtir, compartilhar com os seus e a sua rede. Lembrando que você também pode ouvir só o áudio desse podcast no Spotify. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Até.